Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada de reflexão crítica aqui no Tech Libris. Hoje damos início a uma série especial com um tema tão fascinante quanto urgente: a arquitetura do controle, uma análise aprofundada do tecno-autoritarismo global. Antes de mergulharmos no conteúdo, convido você a observar atentamente a imagem em destaque. De um lado, um fundo sóbrio, quase etéreo, que evoca neutralidade e silêncio. Do outro, um intricado desenho geométrico, uma estrutura feita de linhas, pontos e blocos que se conectam em um padrão aparentemente ordenado, mas carregado de complexidade e tensão. No centro da composição gráfica, um cubo escuro, sólido e misterioso, se destaca como núcleo de todo o sistema, irradiando conexões que se estendem por toda a malha, como se orquestrasse a lógica invisível do poder contemporâneo. Essa imagem não foi escolhida ao acaso. Ela representa, de maneira simbólica, a essência do nosso debate. Vivemos em um mundo cada vez mais atravessado por redes, algoritmos e sistemas digitais que estruturam, monitoram e influenciam comportamentos individuais e coletivos. O que antes parecia apenas infraestrutura tecnológica hoje revela seu verdadeiro papel como arquitetura do controle, um dispositivo silencioso, mas onipresente, que redefine as fronteiras da autonomia, da liberdade e do próprio conceito de privacidade. Nesta série, vamos investigar a fundo como essas estruturas de controle digital emergem, se consolidam e se expandem em escala global, transformando radicalmente as dinâmicas de poder, governança e vigilância. A imagem serve como metáfora visual para pensarmos sobre as engrenagens ocultas por trás das tecnologias que usamos diariamente, muitas vezes sem perceber o alcance e as consequências desse novo paradigma. Prepare-se para uma análise minuciosa e multidimensional, que vai além das explicações superficiais. Aqui, no Tech Libris, vamos explorar tanto os aspectos técnicos quanto os impactos sociais, políticos e éticos dessa nova era, marcada pelo tecno-autoritarismo. Sinta-se à vontade para interagir nos comentários, compartilhar suas dúvidas e reflexões, e não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos episódios dessa série especial. Vamos juntos desvendar a arquitetura do controle. Os fundamentos conceituais do controle digital constituem o alicerce para compreender como as tecnologias se transformaram nas principais engrenagens do poder contemporâneo. Para entender de que modo governos, corporações e sistemas automatizados exercem influência e vigilância sobre indivíduos e coletivos, é essencial começar pelas definições centrais desse campo e pelo modo como se organiza a taxonomia dos mecanismos de controle. O controle digital pode ser compreendido como conjunto de processos, dispositivos e estratégias que, articulados por meio de sistemas tecnológicos, viabilizam o monitoramento, a coleta de dados, a antecipação de comportamentos e, sobretudo, a orientação das ações e decisões de pessoas e grupos em múltiplos contextos sociais. O avanço acelerado das tecnologias digitais ampliou e sofisticou exponencialmente as possibilidades desse controle, tornando-o cada vez mais integrado ao cotidiano e, muitas vezes, imperceptível. Para analisar esse fenômeno de modo rigoroso, é importante identificar suas principais bases teóricas, desde as discussões clássicas sobre vigilância e disciplinamento social, até as teorias recentes sobre algoritmos, inteligência artificial e biopolítica de dados. Essa fundamentação teórica nos permite compreender não apenas a natureza técnica das ferramentas envolvidas, mas também as transformações culturais, políticas e éticas que estão em curso. No âmbito prático, o controle digital se manifesta através de um arsenal de ferramentas cada vez mais abrangente: sistemas de reconhecimento facial, algoritmos de recomendação, plataformas de monitoramento massivo, análise preditiva de dados, manipulação informacional, entre outras táticas tecno-autoritaristas. Esses instrumentos não apenas monitoram, mas frequentemente induzem comportamentos, criam perfis detalhados de cidadãos e influenciam decisões em larga escala, consolidando novas formas de governança e regulação social. Compreender esses fundamentos conceituais é o primeiro passo para analisar criticamente o impacto do controle digital em nossas vidas e discutir caminhos possíveis de regulação, resistência e defesa de direitos fundamentais diante desse novo cenário global. O conceito de Leviatã digital ocupa um lugar central nas discussões sobre o novo paradigma do poder na era da informação, funcionando como uma poderosa metáfora para designar a fusão entre tecnologia de ponta e práticas autoritárias de governança. Inspirado na figura clássica do Leviatã de Thomas Hobbes, símbolo do Estado absoluto e do poder soberano capaz de dominar e submeter todas as vontades individuais ao interesse coletivo, o Leviatã contemporâneo renasce sob vestes digitais, sofisticando e expandindo a capacidade dos Estados e grandes corporações de exercer controle sobre suas populações. No cerne desse fenômeno está o tecno-autoritarismo, definido pelo uso sistemático e estratégico de tecnologias digitais com o propósito de monitorar, perseguir, constranger ou eliminar adversários políticos e sociais. O tecno-autoritarismo representa uma mudança qualitativa em relação às formas tradicionais de autoritarismo.
Agora, não se trata apenas de força bruta, mas do uso inteligente, automatizado e invisível de algoritmos, sensores, big data e inteligência artificial para exercer vigilância contínua, identificar padrões de comportamento, antecipar ameaças e neutralizar dissidências antes mesmo que elas se manifestem de modo explícito. A transformação promovida pelo Leviatã Digital se reflete em múltiplos níveis. No plano mais visível, temos a proliferação de sistemas de câmeras inteligentes, vigilância por drones, monitoramento massivo de comunicações e rastreamento de atividades online e offline. Esses dispositivos, aparentemente banais e inseridos de maneira naturalizada no tecido urbano, permitem que governos e empresas coletem, armazenem e processem quantidades monumentais de dados pessoais, comportamentais e até biométricos, produzindo um mapa detalhado das atividades de cada cidadão. No entanto, o controle digital não se limita ao monitoramento passivo. Em sua face mais sofisticada, ele se traduz em mecanismos de manipulação informacional, algoritmos de recomendação que filtram e direcionam o que vemos nas redes sociais, campanhas de desinformação cuidadosamente calibradas para influenciar o debate público, e sistemas automatizados de repressão que priorizam alvos, bloqueiam conteúdos e até antecipam movimentos de protesto ou organização política. O tecno-autoritarismo é, assim, profundamente adaptativo, moldando-se conforme as reações da sociedade e atualizando constantemente suas táticas para manter o controle. No cenário internacional, o chamado autoritarismo digital se consolida como uma tendência global. Países com diferentes regimes políticos têm recorrido a tecnologias de vigilância para reprimir, coibir e, sobretudo, manipular populações inteiras. Casos de repressão a dissidentes, jornalistas, minorias étnicas e movimentos sociais se multiplicam, ancorados em legislações vagas e injustificativas que apelam à segurança nacional, à ordem pública ou ao combate à criminalidade. Ao mesmo tempo, práticas antes restritas a regimes fechados agora atravessam fronteiras, chegando a democracias consolidadas sob novas roupagens, como o uso ostensivo de inteligência artificial para policiamento preditivo, reconhecimento facial em espaços públicos e monitoramento extensivo de redes digitais. O Leviatã Digital coloca em xeque princípios fundamentais da vida democrática: privacidade, liberdade de expressão, autonomia individual e pluralidade política. Ele propõe um modelo de sociedade onde a vigilância se torna o padrão, a repressão é automatizada e a manipulação da informação passa a ser a principal ferramenta de governança. Mais do que um aparato externo de opressão, o Leviatã Digital infiltra-se na vida cotidiana, tornando cada pessoa ao mesmo tempo objeto e agente da vigilância, seja ao ceder dados em aplicativos, aceitar recomendações algorítmicas ou internalizar padrões de comportamento induzidos pelo sistema. Diante desse panorama, é imprescindível debater coletivamente os limites éticos, legais e políticos do uso da tecnologia, promovendo uma cultura de resistência, conscientização e defesa dos direitos humanos. A naturalização do controle digital representa talvez o maior desafio deste século. É preciso, mais do que nunca, compreender a dimensão desse Leviatã invisível e buscar formas inovadoras de preservação da liberdade, da transparência e da dignidade humana em um mundo cada vez mais conectado e monitorado. A discussão sobre controle digital muitas vezes é associada apenas a regimes autocráticos ou governos autoritários, mas a realidade contemporânea é muito mais complexa e exige uma análise que ultrapassa esse limite. Hoje, práticas e ferramentas típicas de vigilância, monitoramento de cidadãos e manipulação informacional estão presentes também em democracias liberais, onde o discurso do progresso, da modernização e da segurança nacional frequentemente serve de pretexto para sua adoção. No cotidiano dessas sociedades, mecanismos de controle digital são implementados com a justificativa de aumentar a eficiência administrativa, melhorar a prestação de serviços públicos ou garantir a proteção diante de ameaças externas e internas. Essa expansão ocorre de forma sutil, legitimada tanto por políticas de modernização governamental quanto pelo apelo à segurança, e costuma ser apresentada como natural ou mesmo indispensável à vida contemporânea. Contudo, essa normalização do controle digital em ambientes democráticos revela o quanto as fronteiras entre liberdade e vigilância se tornam cada vez mais tênues, dissolvendo a ideia de que apenas regimes fechados adotam tais práticas. Além disso, estamos diante de uma mudança fundamental. O paradigma do controle deixa de ser restrito ao plano físico, tangível e coercitivo, e passa a operar também no campo subjetivo, psicológico e informacional. O poder contemporâneo já não se limita a restringir corpos ou movimentos. Ele age, sobretudo, sobre consciências, expectativas e comportamentos. Esse novo modelo é sustentado pela tecnocracia digital, ou seja, pelo predomínio de decisões automatizadas, algoritmos e sistemas inteligentes que moldam, filtram e direcionam o acesso à informação e a participação cívica. Nesse contexto, a desinformação subversiva torna-se uma tática central.
A manipulação deliberada de narrativas, a difusão de fake news e a polarização digital são usadas como instrumentos de controle, fragmentando o debate público e dificultando o discernimento crítico. Como consequência, emerge o fenômeno da cidadania complacente, em que parcelas crescentes da sociedade não apenas aceitam, mas muitas vezes colaboram com as estruturas de controle, seja por conveniência, conforto, desinformação ou desmobilização política. Portanto, ao olharmos além das autocracias, compreendemos que o desafio do controle digital não está restrito a contextos extremos. Trata-se de um fenômeno global, transversal, que exige vigilância cidadã, pensamento crítico e capacidade de resistir à tentação de entregar a liberdade em troca de promessas fáceis de segurança ou eficiência. É preciso reconhecer e debater essas nuances para defender de fato os valores democráticos em tempos de transformações tecnológicas aceleradas. O fenômeno contemporâneo da vigilância digital não se resume a uma simples dicotomia entre interesses públicos e privados, mas sim a uma simbiose complexa e perigosa entre duas grandes forças, o capitalismo de vigilância e o tecno-autoritarismo. Essa relação entre o setor privado e o Estado redefine as dinâmicas de poder, monetização e controle na sociedade digital. De um lado, temos o capitalismo de vigilância, caracterizado pela capacidade de grandes corporações tecnológicas, como Google, Meta, Facebook, Amazon, entre outras, de coletar, analisar e monetizar dados pessoais em escala massiva. Essas empresas transformam cada interação digital em fonte de informação, construindo perfis detalhados de consumidores, cidadãos e usuários. O lucro dessas corporações depende cada vez mais da capacidade de prever, influenciar e direcionar comportamentos, convertendo dados em mercadorias valiosas no mercado global. A vigilância deixa de ser apenas uma ferramenta de marketing e passa a ser um novo modelo de negócios, sustentado pela extração contínua de informações sobre cada aspecto da vida cotidiana. No outro polo está o tecno-autoritarismo, em que governos se apropriam desses mesmos mecanismos digitais para fins de controle político, repressão estatal e vigilância social. O Estado utiliza bancos de dados, algoritmos e redes de monitoramento, muitas vezes construídos ou gerenciados por empresas privadas, para reforçar sua capacidade de acompanhar, prever e intervir sobre o comportamento de indivíduos e grupos. Esse controle se manifesta tanto na repressão explícita a dissidentes e opositores quanto na administração sutil de políticas públicas, manipulação de informações e gestão preditiva de crises sociais. A verdadeira questão reside na interdependência entre esses dois sistemas. O aparato de coleta e análise de dados, originalmente desenvolvido para fins comerciais, é frequentemente compartilhado, terceirizado ou privatizado em benefício de instituições estatais. Os chamados dossiês digitais exaustivos, criados por plataformas e serviços privados, acabam se transformando em bancos de dados utilizados por governos para mapear e vigiar populações inteiras, diluindo os limites entre o interesse comercial e o aparato repressivo do Estado. Nesse processo, a fronteira entre público e privado se torna difusa, criando um ambiente em que a vigilância é não apenas ubíqua, mas também profundamente legitimada pela lógica de eficiência, segurança e personalização. Essa simbiose, portanto, representa um desafio inédito à democracia, à privacidade e aos direitos civis. A concentração de poder informacional nas mãos de poucos, sejam eles empresas ou governos, ameaça o equilíbrio institucional e exige um novo debate público sobre transparência, responsabilidade e limites éticos para o uso de dados em nossa sociedade hiperconectada. O arsenal da repressão no contexto do controle digital é composto por um conjunto robusto e diversificado de mecanismos, todos voltados para a manutenção do poder e para a limitação das liberdades individuais e coletivas. Esse arsenal se manifesta em três grandes frentes de atuação, que operam de forma complementar e, muitas vezes, invisível no cotidiano das sociedades contemporâneas. O primeiro pilar é a vigilância pervasiva. Com o avanço das tecnologias de reconhecimento facial, a proliferação de softwares espiões e o desenvolvimento de sistemas de policiamento preditivo, governos e organizações têm à disposição instrumentos cada vez mais sofisticados para monitorar, identificar e antecipar comportamentos considerados suspeitos ou indesejáveis. Essas tecnologias tornam possível o acompanhamento em tempo real de cidadãos, reduzindo drasticamente os espaços de anonimato e dificultando a organização de formas autônomas de contestação ou resistência. A vigilância pervasiva, ao mesmo tempo em que promete segurança e eficiência, opera como um poderoso instrumento de intimidação e dissuasão. A segunda dimensão é a censura sistemática, que se materializa por meio de firewalls nacionais, legislações vagas e ambíguas e pela cooptação, muitas vezes forçada, de plataformas digitais. Aqui, o objetivo não é apenas bloquear conteúdos específicos, mas construir uma infraestrutura legal e técnica que permita ao Estado ou a outros poderes controlar, limitar e filtrar o fluxo de informações de acordo com interesses próprios.
Leis propositalmente amplas ou genéricas servem para justificar a retirada de conteúdos, silenciar dissidentes ou criminalizar manifestações legítimas. A cooptação de plataformas digitais, por sua vez, expande o alcance desse controle, permitindo a censura automatizada e a supressão silenciosa de vozes críticas. Por fim, destaca-se a manipulação social, uma estratégia baseada no uso intensivo da desinformação, no estímulo ao cinismo coletivo e no fomento ao desengajamento político. A disseminação planejada de fake news, a polarização artificial de debates públicos e a criação de bolhas informacionais são armas eficientes para fragmentar o tecido social, minar a confiança nas instituições e enfraquecer a capacidade de mobilização dos cidadãos. Ao promover o desencanto, a apatia e o isolamento, a manipulação social não apenas reduz a capacidade de contestação, mas também legitima práticas repressivas sob a justificativa de combater a instabilidade ou o extremismo. Essas três frentes do arsenal da repressão digital atuam em sinergia, criando um ambiente em que a liberdade e a autonomia se veem permanentemente ameaçadas por forças invisíveis, mas altamente eficazes. Entender esses mecanismos é fundamental para fortalecer a resistência democrática e buscar caminhos de regulação, conscientização e mobilização social frente ao avanço do controle tecnológico sobre as nossas vidas. A vigilância onipresente tornou-se uma das marcas registradas do ambiente digital contemporâneo, impulsionada por avanços tecnológicos que permitem monitoramento massivo, automatizado e contínuo de populações inteiras. Esse novo paradigma de controle é sustentado por três pilares centrais: reconhecimento biométrico, spyware intrusivo e policiamento preditivo, cada um deles representando não só um salto técnico, mas também novos riscos éticos, sociais e políticos. O primeiro elemento é o reconhecimento biométrico, alimentado por redes extensas de câmeras equipadas com inteligência artificial. Essas tecnologias são capazes de identificar, rastrear e catalogar rostos e comportamentos em espaços públicos e privados, promovendo uma vigilância sem precedentes. O uso dessas ferramentas levanta preocupações profundas em relação à privacidade dos indivíduos, já que a coleta de dados biométricos ocorre muitas vezes sem consentimento e pode ser utilizada para fins de controle populacional, discriminação ou repressão. Além disso, algoritmos de reconhecimento facial frequentemente carregam vieses, reforçando padrões de discriminação racial, social e de gênero, o que amplia ainda mais as consequências negativas desse tipo de vigilância. O segundo pilar é o spyware intrusivo, exemplificado por softwares como Pegasus. Esses programas são capazes de invadir dispositivos pessoais, celulares, computadores, tablets, e monitorar cada aspecto da vida de ativistas, jornalistas, políticos e cidadãos comuns, muitas vezes sem qualquer ordem judicial ou processo transparente. O uso de spyware para vigilância seletiva ou em massa ameaça direitos fundamentais, expondo pessoas a riscos de perseguição, chantagem e cerceamento da liberdade de expressão. A natureza furtiva dessas ferramentas faz com que a vigilância se torne invisível, alimentando um clima de medo e autocensura. Por fim, o policiamento preditivo representa a convergência entre inteligência artificial e aplicação da lei. Empresas de tecnologia, como a Oracle, fornecem sistemas baseados em grandes volumes de dados para tentar prever onde e quando crimes podem ocorrer, ou quem tem maior probabilidade de cometê-los. Embora apresentado como solução inovadora para a segurança pública, esse modelo tende a reforçar preconceitos históricos e sistêmicos, direcionando ações policiais de maneira desproporcional contra determinados grupos sociais. Ao automatizar decisões sensíveis a partir de dados muitas vezes enviesados, o policiamento preditivo pode cristalizar desigualdades, intensificar práticas discriminatórias e comprometer seriamente os direitos civis. Portanto, a vigilância onipresente vai muito além do monitoramento superficial. Ela transforma o cotidiano, remodela as relações entre Estado, mercado e cidadãos, e impõe novos dilemas sobre liberdade, autonomia e justiça social. Compreender a extensão e os impactos dessas tecnologias é crucial para construir mecanismos de regulação, defesa de direitos e promoção de uma cultura democrática em tempos de vigilância digital permanente. O controle da informação é um dos pilares centrais do tecno-autoritarismo contemporâneo e se manifesta por meio de uma combinação de mecanismos técnicos, legais e institucionais voltados para restringir, filtrar ou manipular o fluxo de dados e conteúdos disponíveis à sociedade. Esse processo envolve a atuação tanto de estados quanto de empresas privadas, resultando em um ecossistema informacional cada vez mais regulado, fragmentado e suscetível à censura. Um dos mecanismos mais visíveis é a implementação de firewalls nacionais, sendo o exemplo mais emblemático a chamada Grande Firewall da China. Essa infraestrutura técnica opera a partir do bloqueio de domínios, DNS, endereços de IP e filtragem de palavra-chave consideradas sensíveis pelo governo, tornando possível controlar o acesso da população a determinados conteúdos e restringir significativamente o debate público.
O controle sobre a infraestrutura de rede permite que governos monitorem, filtrem e bloqueiem informações em tempo real, impedindo o livre fluxo de ideias e silenciando vozes dissidentes. Outra frente importante é a adoção de ferramentas legislativas com ampla margem de discricionariedade. Leis vagas e genéricas, especialmente aquelas que tratam de notícias falsas ou desinformação, concedem ao Estado o poder de definir arbitrariamente o que pode ou não ser divulgado, abrindo espaço para abusos, perseguições e censura de conteúdo legítimo sob o pretexto de proteção do interesse público. A ausência de critérios objetivos e a flexibilidade interpretativa dessas normas representam sérios riscos à liberdade de expressão e ao pluralismo democrático. Por fim, observa-se a expansão da censura privatizada. Plataformas digitais, pressionadas por governos ou por legislações nacionais, passam a executar ordens de bloqueio e retirada de conteúdo de acordo com interesses estatais. Essa transferência de responsabilidade faz com que empresas de tecnologia operem, na prática, como extensões do aparato censório, removendo conteúdos, contas e publicações sob demanda. A opacidade desses processos, aliada à falta de transparência e mecanismos de recurso efetivo, dificulta o escrutínio público e fragiliza ainda mais a proteção dos direitos fundamentais dos usuários. Esse quadro evidencia como o controle da informação se tornou uma estratégia multifacetada e global, com impactos profundos para a democracia, o direito à comunicação e a capacidade das sociedades de debater, questionar e transformar a realidade em que vivem. A compreensão dessas dinâmicas é fundamental para pensar alternativas de resistência, regulação democrática e proteção do espaço público em tempos de intensificação da censura digital. O fenômeno da desinformação e dos ataques digitais representa uma das faces mais preocupantes e sofisticadas do tecno-autoritarismo contemporâneo, afetando diretamente o ambiente democrático, o debate público e a própria integridade das sociedades conectadas. Esse cenário é caracterizado por estratégias que vão muito além da mera censura, utilizando múltiplos métodos para manipular, fragmentar e enfraquecer as vozes dissidentes e o engajamento político. Um dos principais mecanismos é a manipulação social por meio de campanhas orquestradas de desinformação. Essas estratégias subversivas não se limitam a espalhar notícias falsas, mas buscam criar um clima de cinismo, apatia e desconfiança generalizada. Ao fomentar o desencanto e o desengajamento político, os agentes de desinformação minam a coesão social e tornam a sociedade menos propensa a se mobilizar em defesa de seus direitos ou contra abusos de poder. O impacto não é apenas informacional, mas emocional e comportamental, corroendo os laços de confiança necessários à vida democrática. Outro elemento relevante é o chamado modelo russo de controle e repressão digital. Trata-se do uso de ferramentas tecnológicas de baixo custo e grande efetividade para monitorar, intimidar e reprimir opositores internos. Essa abordagem inclui desde o ataque a plataformas independentes de mídia até o uso de exércitos de bots e trolls para descredibilizar adversários e manipular discussões públicas, tornando o ambiente digital ainda mais hostil à oposição e ao pensamento crítico. Os desligamentos da internet compõem outra tática de repressão extrema, adotada por governos que desejam sufocar movimentos de contestação ou protestos populares. Ao promover apagões digitais, como aconteceu em países como Etiópia e Mianmar, as autoridades bloqueiam o acesso à informação, dificultam a organização de resistências e isolam comunidades inteiras do resto do mundo. Essas ações têm efeitos devastadores sobre direitos humanos fundamentais e escancaram o potencial da tecnologia como instrumento de dominação política. Por fim, a perseguição direcionada fecha o ciclo de ataques digitais. Dados de vigilância, muitas vezes coletados de maneira massiva e indiscriminada, são utilizados para identificar, monitorar e perseguir ativistas, jornalistas, líderes comunitários e qualquer voz dissonante. Essa perseguição pode incluir ameaças, prisões arbitrárias, chantagens e até ataques físicos, tornando a atuação cívica cada vez mais perigosa. A combinação desses mecanismos configura um ambiente de alta volatilidade, onde a informação é manipulada, o acesso à rede pode ser cortado a qualquer momento e indivíduos críticos tornam-se alvos constantes. O combate à desinformação e aos ataques digitais exige, portanto, não apenas soluções técnicas, mas também mobilização social, educação crítica, proteção jurídica e a construção de redes de solidariedade capazes de enfrentar e superar as novas formas de autoritarismo tecnológico. O fenômeno do duplo uso e da normalização revela como tecnologias originalmente criadas para fins legítimos, como segurança pública, eficiência administrativa ou proteção de direitos, podem ser sistematicamente reaproveitadas para fins de repressão política e social. Essa trajetória é marcada por um processo de transformação em etapas, no qual soluções inovadoras e socialmente aceitas acabam sendo desviadas de seu propósito inicial e convertidas em instrumentos de controle. O primeiro estágio é o desenvolvimento,
quando a tecnologia é projetada, implementada e difundida com objetivos amplamente reconhecidos pela sociedade. Nessa fase, recursos como câmeras de vigilância, sistemas de monitoramento, softwares de análise de dados e mecanismos de autenticação biométrica são apresentados como respostas a desafios reais, como a prevenção do crime, a melhoria da eficiência governamental ou o aumento da transparência. O segundo estágio é a deriva funcional, momento em que esses mesmos recursos começam a ser reaproveitados para finalidades que extrapolam seu escopo original. Tecnologias criadas para proteger acabam sendo empregadas para vigiar, identificar opositores, controlar fluxos populacionais ou monitorar comportamentos em larga escala. A lógica da reutilização funcional se estabelece, muitas vezes, de modo silencioso, sem grande debate público ou transparência, tornando as fronteiras entre uso legítimo e uso abusivo cada vez mais difusas. Por fim, a etapa da normalização ocorre quando a sociedade, habituada à presença dessas tecnologias e convencida de seus benefícios, passa a aceitar, ou até demandar, sua expansão e intensificação. Essa aceitação pública facilita a proliferação de sistemas de vigilância e controle, reduzindo a resistência social e política e abrindo caminho para o aprofundamento de práticas potencialmente autoritárias. O que era exceção passa a ser regra, consolidando uma cultura de monitoramento e conformismo diante da restrição de direitos e liberdades. Assim, o duplo uso e a normalização mostram como a trajetória das tecnologias digitais é marcada por ambivalências e perigos. Compreender esse processo é fundamental para identificar riscos, estabelecer limites éticos e jurídicos e promover uma cultura de vigilância crítica e responsável, capaz de preservar as conquistas democráticas diante dos avanços do controle tecnológico. A transição da teoria para a prática no campo das autocracias digitais exige uma análise comparativa de diferentes modelos de governança e controle implementados ao redor do mundo. Os estudos de caso ilustram como conceitos teóricos, como vigilância, censura, manipulação informacional e soberania digital, se materializam em estratégias concretas, adaptadas às realidades políticas, econômicas e culturais de cada país. O modelo chinês é talvez o exemplo mais avançado de controle digital totalmente integrado. A China construiu uma arquitetura robusta de vigilância de Estado, na qual bancos de dados massivos, inteligência artificial, reconhecimento facial e monitoramento em tempo real se combinam a sistemas de pontuação social, policiamento automatizado e restrições severas ao fluxo de informações. Esse modelo permite ao governo exercer controle absoluto sobre o espaço digital e físico, monitorando desde atividades cotidianas de cidadãos até movimentos políticos, e punindo desvios de comportamento de maneira rápida e eficaz. A infraestrutura digital chinesa é projetada não apenas para proteger o regime, mas também para moldar o comportamento social e reforçar padrões de conformidade em larga escala. Já a abordagem russa prioriza a chamada soberania digital, defendendo o direito do Estado de controlar suas próprias redes, dados e infraestruturas, sem interferência de atores estrangeiros. A Rússia investe em firewalls nacionais, legislações específicas e monitoramento intensivo de plataformas de mídia, restringindo o acesso a conteúdos considerados sensíveis e reprimindo manifestações oposicionistas. Além disso, destaca-se a capacidade de exportação dessas táticas para outros países, seja por meio de fornecimento de tecnologias, treinamento de pessoal ou influência estratégica em processos eleitorais e conflitos informacionais pelo mundo. O avanço das autocracias digitais, no entanto, não se limita a esses grandes exemplos. Há um conjunto de frentes emergentes, com práticas semelhantes se proliferando em contextos regionais diversos. Governos de diferentes continentes vêm adotando tecnologias de vigilância, repressão digital e manipulação de informação, muitas vezes com apoio de empresas globais ou emulando estratégias já testadas por potências como China e Rússia. Essa proliferação global indica que a autocracia digital é um fenômeno dinâmico, adaptável e em constante expansão, exigindo monitoramento atento e respostas articuladas da sociedade internacional. Estudar esses casos concretos é fundamental para entender não só os riscos e desafios do presente, mas também as tendências futuras da governança digital autoritária e, consequentemente, para debater alternativas de regulação, defesa de direitos e promoção de uma ordem digital mais democrática. O modelo chinês de autocracia digital é frequentemente apontado como o experimento mais avançado e abrangente de controle social e político por meios tecnológicos na atualidade. Trata-se de um projeto que busca o controle total da sociedade, articulando diferentes sistemas de monitoramento, avaliação e repressão para consolidar o poder estatal e garantir estabilidade política a qualquer custo. Um dos pilares centrais é o sistema de crédito social. Esse sistema visa avaliar e classificar o comportamento de cidadãos, empresas e até mesmo organizações governamentais, atribuindo pontuações com base em ações cotidianas, padrões de consumo, relações sociais e manifestações públicas.
Recompensas e punições são aplicadas de acordo com o desempenho no sistema. Indivíduos com boas pontuações têm acesso facilitado a serviços, crédito, viagens e benefícios, enquanto aqueles com baixas avaliações podem enfrentar restrições, dificuldades administrativas, perda de direitos e até exposição pública. O resultado é uma sociedade constantemente vigiada e induzida a adotar padrões de comportamento conformistas, sob o risco de exclusão e punição. Outro componente fundamental é o Grande Firewall, a infraestrutura que permite ao governo chinês censurar nacionalmente a internet. Trata-se de um conjunto sofisticado de bloqueios de DNS, endereços de IP, filtragem de palavra-chave e inspeção de pacotes de dados, com o objetivo de restringir o acesso a informações consideradas sensíveis ou perigosas pelo regime. O Grande Firewall não só impede o acesso a redes sociais e veículos de comunicação estrangeiros, como também monitoriza e regula a produção de conteúdo doméstico, tornando a internet chinesa um espaço controlado, supervisionado e isolado do debate global. A vigilância em massa fecha o triângulo do controle. A repressão sistemática na região de Xinjiang exemplifica como a China utiliza a tecnologia para monitorar, rastrear e controlar populações inteiras, especialmente minorias étnicas e religiosas. Redes de câmeras com reconhecimento facial, checkpoints digitais, coleta compulsória de dados biométricos e monitoramento de comunicações são empregados para identificar, intimidar e reprimir qualquer sinal de dissidência. Esse aparato de vigilância serve tanto para dissuadir comportamentos indesejados quanto para aplicar punições de modo rápido e automatizado, consolidando um ambiente de medo e obediência. O modelo chinês, portanto, demonstra como a integração entre sistemas de crédito social, censura digital e vigilância em massa pode gerar uma sociedade profundamente controlada e disciplinada, onde o espaço para contestação, privacidade e liberdade é drasticamente reduzido. Esse exemplo serve de alerta global sobre os perigos do uso de tecnologia para fins autoritários e a necessidade urgente de debater limites éticos e institucionais para o avanço do controle digital. O sistema de crédito social chinês é um dos exemplos mais emblemáticos de como a tecnologia pode ser utilizada para criar mecanismos de obediência gamificada em larga escala. Por meio da integração de monitoramento total e vigilância permanente, o comportamento de cada cidadão, tanto no ambiente online quanto offline, passa a ser constantemente avaliado, registrado e classificado em tempo real. A lógica por trás desse sistema é transformar a vida cotidiana em um grande jogo social, onde ações e escolhas geram pontos positivos ou negativos, determinando o acesso a direitos, benefícios e oportunidades. O monitoramento atinge 100% das atividades, já que todos os comportamentos, interações digitais, compras, relações pessoais e posturas públicas entram no radar dos algoritmos. O Estado utiliza uma vasta rede de câmeras com reconhecimento facial e inteligência artificial para vigiar a população durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não se trata apenas de observar. O objetivo é induzir comportamentos considerados desejáveis e inibir desvios por meio de incentivos e penalidades rigorosamente aplicados. O sistema estabelece uma dinâmica de recompensas para aqueles que mantêm uma boa pontuação, prioridade na obtenção de empregos, acesso facilitado a crédito, descontos em transportes públicos e outros benefícios materiais ou simbólicos. Por outro lado, as punições para quem acumula avaliações negativas são severas e podem incluir proibição de viagens, exclusão de instituições de ensino e humilhação pública, como a divulgação de listas de cidadãos não confiáveis. A gamificação da obediência transforma o controle social em um processo contínuo de autoajuste e vigilância mútua, em que a própria sociedade passa a regular comportamentos para evitar sanções e obter vantagens. Esse ambiente cria uma cultura de conformidade extrema, medo de transgressão e uma redução drástica do espaço para autonomia, privacidade e contestação. O crédito social chinês representa uma sofisticada fusão entre tecnologia, psicologia comportamental e engenharia social, um experimento que ilustra os riscos de normalizar práticas de monitoramento e classificação em nome da ordem, eficiência e segurança. Trata-se de um alerta para os perigos da obediência automatizada em sociedades cada vez mais conectadas e controladas. A abordagem russa para vigilância e controle digital é exemplificada pelo sistema SORM, Sistema de Medidas Operacionais e Investigativas, uma das infraestruturas de monitoramento mais avançadas e centralizadas do mundo. O SORM opera em múltiplos níveis, permitindo ao Estado russo interceptar, monitorar e filtrar comunicações em larga escala, com foco tanto em segurança nacional quanto em repressão política. O sistema se divide em 3 principais módulos. SORM-1 é responsável pela interceptação de comunicações telefônicas. Desde sua implantação nos anos 1990, permite ao governo russo acessar conversas telefônicas, registrar chamadas e coletar metadados sobre conexões telefônicas de cidadãos e organizações, sem necessidade de passar por intermediários.
Esse monitoramento abrange tanto linhas fixas quanto celulares, facilitando a coleta de informações em tempo real ou de forma retrospectiva. SORM-2 expande as capacidades do sistema para o ambiente digital, monitorando todo o tráfego de internet. Isso inclui o rastreamento de e-mails, mensagens em plataformas digitais, navegação web, uploads e downloads de arquivos. Provedores de internet são obrigados a instalar dispositivos SORM em suas infraestruturas, permitindo ao FSB, Serviço Federal de Segurança, acesso remoto direto aos dados, sem notificar ou depender da cooperação das empresas privadas. SORM-3 representa a evolução do sistema, agregando funções de armazenamento e filtragem avançada de dados. Além de coletar comunicações telefônicas e digitais, esse módulo é capaz de reunir grandes volumes de informações, organizá-las, analisá-las automaticamente e identificar padrões suspeitos, o que torna o aparato estatal ainda mais eficiente em suas ações de vigilância. O acesso remoto e direto do FSB ao tráfego completo de telecomunicações, contornando qualquer barreira dos provedores, consolida uma posição de supremacia estatal sobre o espaço digital e de comunicação do país. Com o SORM, o Estado russo garante vigilância massiva e permanente, dificultando ações de dissidência, restringindo a liberdade de expressão e impondo um clima constante de insegurança entre ativistas, opositores e cidadãos comuns. Trata-se de um modelo que demonstra como a centralização tecnológica pode ser instrumentalizada para fortalecer regimes autoritários e neutralizar ameaças ao poder estabelecido, servindo também como referência exportada para outros países interessados em implementar sistemas similares de controle digital. A comparação entre os modelos chinês e russo de autocracia digital revela não apenas diferenças técnicas, mas estratégias e filosofias profundamente distintas de controle social e político por meio da tecnologia. O modelo chinês parte de uma filosofia de engenharia social holística. Seu objetivo não é apenas proteger o Estado, mas moldar a sociedade em sua totalidade, promovendo conformidade comportamental e harmonia social por meio da vigilância e da gamificação da obediência. O alvo principal é toda a população. Cada cidadão é monitorado, avaliado e classificado, seja pelas câmeras de reconhecimento facial, pelo sistema de crédito social ou pela censura da internet via grande firewall. O controle se estende desde ações cotidianas até posturas políticas, abarcando todos os níveis da vida social. As tecnologias-chave desse modelo são o próprio sistema de crédito social, que atribui pontuações baseadas em comportamento, e o grande firewall, responsável pelo controle e filtragem do tráfego de informações. Além disso, a China busca exportar seu modelo por meio da chamada Rota da Seda Digital, oferecendo infraestrutura tecnológica, know-how e sistemas de monitoramento para países parceiros, expandindo globalmente sua influência em vigilância e controle digital. Já o modelo russo tem como base a segurança do Estado. O foco central é o combate a ameaças políticas, com ênfase especial nos dissidentes políticos, opositores, ativistas, jornalistas e quaisquer grupos considerados perigosos ao regime. O aparato tecnológico é mais direcionado. O sistema SORM, que permite interceptação, monitoramento e armazenamento de comunicações telefônicas e digitais, constitui a espinha dorsal dessa estratégia. O hardware é centralizado e o acesso estatal é direto e remoto, sem necessidade de notificação aos provedores de serviço, o que facilita a repressão e dificulta a atuação de opositores. Em termos de exportação, a Rússia oferece componentes do sistema SORM e expertise em controle digital para países aliados e governos interessados em estratégias similares, reforçando redes de apoio autoritário e consolidando blocos de influência no cenário global. Essas diferenças refletem não apenas prioridades distintas, conformidade e controle populacional, no caso chinês, versus repressão seletiva e proteção do regime, no caso russo, mas também modos variados de aplicar e expandir o poder através da tecnologia. O estudo comparado desses modelos oferece um panorama essencial para entender o avanço da autocracia digital no mundo, assim como seus riscos, impactos sociais e potenciais caminhos de resistência. As frentes emergentes do controle digital ilustram como a vigilância tecnológica e a repressão digital não estão restritas a potências tradicionais, mas vêm se espalhando e se adaptando a diferentes contextos ao redor do mundo. Países de perfis variados, em termos de regime político, desenvolvimento econômico ou tradição institucional, estão adotando práticas e ferramentas de monitoramento, muitas vezes justificadas por discursos de modernização, segurança ou combate à desordem, mas que, na prática, ampliam os riscos de autoritarismo digital. Na Arábia Saudita, observa-se uma coleta biométrica abrangente, legitimada sob o pretexto de modernização e eficiência estatal. O Estado implementa sistemas de identificação biométrica em larga escala, argumentando ganhos em segurança, gestão populacional e administração pública. Entretanto,
Essa infraestrutura pode ser facilmente convertida em ferramenta de controle social, monitoramento de dissidentes e repressão política, especialmente em um ambiente onde o debate público é restrito e a liberdade de expressão sofre constantes limitações. Em Myanmar, o cenário pós-golpe militar de 2021 revelou uma intensificação dramática das ferramentas digitais de vigilância. A junta militar investiu em tecnologias de monitoramento massivo, como redes de câmeras inteligentes e sistemas de rastreamento digital, com o objetivo explícito de controlar protestos, sufocar movimentos de oposição e identificar lideranças civis. A vigilância, nesse contexto, torna-se parte central da estratégia de repressão, dificultando a organização de resistência e submetendo a sociedade a um regime de medo constante. No caso do Brasil, o desafio assume contornos distintos, mas não menos preocupantes. Tem-se observado um processo de erosão democrática, em que tecnologias inicialmente adotadas para fins legítimos, como câmeras de segurança, bases de dados e análise algorítmica, começam a ser utilizadas para fins de controle político, repressão de protestos e monitoramento de ativistas. Apesar desse movimento, destaca-se também a resistência da sociedade civil, com organizações, jornalistas, acadêmicos e movimentos sociais atuando para denunciar abusos, propor regulação e defender direitos fundamentais diante do avanço das práticas de vigilância e repressão digital. Esses exemplos mostram que o autoritarismo digital é um fenômeno global e multifacetado, capaz de se adaptar a diferentes realidades e de avançar mesmo em contextos que se consideravam resistentes a práticas de controle extremo. A vigilância massiva e a erosão das liberdades demandam, portanto, respostas igualmente globais e articuladas, fortalecendo redes de solidariedade, instrumentos jurídicos e mobilização social em defesa da democracia e dos direitos humanos. O avanço global das tecnologias de repressão digital não apenas transforma as dinâmicas internas de diversos países, mas também redefine o cenário internacional, trazendo implicações profundas para a democracia e os direitos humanos em escala planetária. Diante dessa nova realidade, torna-se fundamental debater e fortalecer a resposta democrática, articulando estratégias coletivas de defesa, resistência e reconstrução do espaço público digital. O primeiro aspecto a considerar é a emergência de uma nova geopolítica baseada na exportação estratégica das ferramentas de repressão digital. Países com regimes autocráticos ou interesses autoritários passaram a comercializar tecnologias de vigilância, censura e controle para governos aliados ou em desenvolvimento, promovendo uma verdadeira internacionalização do aparato repressivo. Essa exportação envolve não apenas equipamentos, mas também treinamento, consultoria e influência normativa, contribuindo para o fortalecimento de redes autoritárias e para a disseminação de práticas de controle que desafiam valores democráticos tradicionais. Ao mesmo tempo, o mundo assiste a um ataque sistemático aos direitos fundamentais, com a erosão progressiva de liberdades civis, privacidade, liberdade de expressão e direito à comunicação. A repressão digital se manifesta na censura de conteúdos, no bloqueio de informações, na criminalização de dissidentes e no monitoramento constante da sociedade, tornando mais difícil a organização de protestos, o debate público plural e a atuação de organizações independentes. A naturalização dessas práticas representa uma ameaça direta à essência da democracia, exigindo vigilância e mobilização contínua por parte da sociedade civil e das instituições internacionais. Em meio a esse cenário adverso, emerge a importância vital da resistência digital. Ativistas, jornalistas, defensores de direitos humanos e cidadãos comuns buscam desenvolver e disseminar ferramentas de proteção, estratégias de contorno e alternativas tecnológicas capazes de driblar mecanismos repressivos. Iniciativas de criptografia, redes descentralizadas, campanhas de conscientização, softwares de anonimato e ações coordenadas em prol dos direitos digitais ganham espaço como formas de preservar a liberdade no ambiente online. A resistência digital é também uma luta política e cultural, que visa construir solidariedade global e promover uma governança da internet mais democrática, transparente e participativa. Assim, a resposta democrática às implicações globais do tecno-autoritarismo deve ir além da mera reação pontual. Ela precisa ser articulada, transversal e permanentemente atualizada, envolvendo políticas públicas, pressão internacional, inovação tecnológica e mobilização da sociedade em defesa dos direitos digitais e das liberdades fundamentais. A Rota da Seda Digital representa uma das estratégias mais ambiciosas e complexas de projeção de poder global por meio da tecnologia. Inspirada na histórica rota comercial que conectava o Oriente ao Ocidente, a versão digital desse projeto busca expandir a influência chinesa por meio de infraestrutura tecnológica, exportação de soluções digitais, definição de normas globais e criação de dependências estratégicas entre países. No eixo da infraestrutura, observa-se a rápida expansão de gigantes chinesas como Huawei, ZTE e Alibaba em mercados internacionais, especialmente nos países em desenvolvimento.
Essas empresas oferecem desde redes de telecomunicações e sistemas de vigilância até plataformas de comércio eletrônico e soluções de computação em nuvem. Ao fornecer a espinha dorsal digital de muitos países, a China conquista acesso privilegiado a fluxos de dados, padrões de consumo e práticas administrativas, consolidando sua presença tecnológica e econômica em escala global. No campo da exportação, o destaque vai para o fornecimento de tecnologias de vigilância de ponta, como sistemas de câmeras inteligentes, reconhecimento facial, monitoramento de internet e plataformas de análise preditiva, para governos de países em desenvolvimento. Muitas vezes, essas soluções são apresentadas como ferramentas de modernização, combate ao crime ou promoção de eficiência, mas seu potencial de uso para controle social e repressão política é evidente. Com isso, práticas autoritárias de vigilância digital passam a ser replicadas em diferentes contextos, fortalecendo regimes e ampliando o raio de ação das tecnologias chinesas. A dimensão da governança revela outro aspecto estratégico: a normalização de normas autoritárias em escala global. Ao exportar não apenas tecnologia, mas também modelos de regulação, padrões técnicos e protocolos de segurança, a China influencia diretamente a formulação de regras internacionais, consolidando visões e práticas que favorecem o controle estatal sobre as redes digitais. Essa exportação de normas tende a reduzir o espaço para a defesa de direitos civis e a liberdade na internet, tornando o ambiente digital mundial mais receptivo a políticas de vigilância e censura. Por fim, a questão da dependência tecnológica torna-se central. Ao adotar infraestrutura e serviços chineses, países em desenvolvimento passam a depender de atualizações, suporte, equipamentos e até de decisões políticas tomadas em Pequim. Essa dependência pode ser usada como instrumento de alavancagem política, pressionando governos locais em negociações comerciais, diplomáticas ou de segurança, e reduzindo a autonomia tecnológica dessas nações. Assim, a rota da seda digital não se resume a uma operação comercial. Trata-se de uma estratégia sofisticada de expansão de poder, que combina infraestrutura, exportação, governança e dependência para remodelar as relações internacionais na era digital. Compreender esse processo é essencial para o debate sobre soberania, direitos digitais e o futuro da ordem global. O mercado global de vigilância ultrapassa as fronteiras nacionais e envolve uma ampla gama de atores estatais e privados, consolidando-se como um dos setores mais dinâmicos e controversos da geopolítica contemporânea. Não apenas China e Rússia, mas também Estados Unidos, Israel, países europeus e diversas corporações transnacionais participam ativamente do fornecimento de tecnologias e capacidades repressivas para governos em todas as regiões do mundo. Essa oferta global inclui desde softwares espiões sofisticados, sistemas de reconhecimento facial e plataformas de análise de Big Data até infraestruturas de monitoramento massivo, firewalls nacionais e soluções integradas para interceptação de comunicações. O desenvolvimento e a exportação dessas ferramentas atendem a demandas variadas, do combate ao crime ao controle político, e muitas vezes ignoram preocupações éticas, direitos humanos ou restrições jurídicas internacionais. Como consequência, surge o fenômeno do splinterning, uma internet cada vez mais fragmentada, caracterizada por diferentes padrões técnicos, regimes de governança e normas de acesso e uso. Países e blocos econômicos impõem suas próprias regras, barreiras e protocolos, fragmentando o espaço digital global em esferas isoladas, com graus variáveis de liberdade, vigilância e censura. Esse processo desafia o ideal de uma internet aberta e universal, tornando o ambiente online mais instável, desigual e sujeito a conflitos jurisdicionais. Em paralelo, intensifica-se a batalha normativa entre modelos liberais, baseados em princípios de direitos humanos, transparência e regulação democrática, e modelos autoritários, que priorizam o controle estatal, a vigilância total e a repressão de dissidências. A competição entre esses paradigmas é travada tanto no plano técnico quanto no político, refletindo-se em disputas por padrões internacionais, alianças estratégicas e influência normativa sobre países em desenvolvimento. O mercado global de vigilância, portanto, não é apenas um setor econômico. É também o campo de uma disputa civilizatória, onde se definem os rumos da liberdade, da privacidade e da própria arquitetura do poder no século XXI. Compreender a complexidade desse mercado é essencial para pensar estratégias de regulação, cooperação internacional e defesa dos direitos digitais em um mundo cada vez mais conectado e, ao mesmo tempo, mais vigiado e fragmentado. O ataque aos direitos humanos é uma das consequências mais graves e visíveis do avanço das tecnologias de vigilância, controle e manipulação digital em escala global. O cenário atual, documentado por organizações como a Freedom House, evidencia um declínio acelerado da liberdade em diversas regiões do mundo, afetando tanto democracias consolidadas quanto regimes autoritários. A liberdade global sofre erosão constante, refletida em índices decrescentes de participação política,
pluralidade informacional e proteção dos direitos individuais. As infraestruturas digitais de controle permitem aos Estados monitorar e restringir atividades consideradas subversivas, silenciar vozes dissidentes e enfraquecer mecanismos de fiscalização e transparência. Esse quadro é agravado por legislações vagas, censura estatal e cooptação de plataformas digitais, tornando o ambiente virtual um espaço de riscos crescentes para cidadãos engajados e organizações independentes. No âmbito dos direitos fundamentais, estão sob ataque não apenas a privacidade, mas também a liberdade de expressão e o direito de associação. O monitoramento permanente, a vigilância algorítmica e a análise de grandes volumes de dados tornam possível antecipar, reprimir e punir manifestações políticas, movimentos sociais e até opiniões pessoais, inibindo a participação pública e a autonomia individual. Em muitos casos, a repressão não se dá apenas por meios legais, mas por intimidação, chantagem e perseguição direcionada. Os ativistas visados são alvos prioritários desse novo regime de controle. Práticas como o red tagging nas Filipinas, em que opositores e defensores de direitos humanos são rotulados como inimigos do Estado, e o assédio online global ilustram um perigo crescente enfrentado por quem desafia estruturas de poder. Tais práticas não apenas buscam desmobilizar lideranças e movimentos, mas também criar um clima de medo e isolamento, dificultando a formação de redes de solidariedade e resistência. Além disso, as campanhas de desinformação representam outra dimensão desse ataque, atingindo figuras públicas e movimentos sociais com mentiras, manipulação de fatos e campanhas de ódio. Ataques a ativistas exemplificam como a reputação, a credibilidade e até a segurança física de quem luta por causas coletivas podem ser ameaçadas em escala global, muitas vezes por meio de campanhas coordenadas e sistematicamente apoiadas por redes de interesse político ou econômico. O ataque aos direitos humanos é multidimensional e se fortalece no ambiente digital, exigindo respostas articuladas em defesa da liberdade, da privacidade e da participação democrática. A conscientização, o fortalecimento de instrumentos jurídicos e a mobilização internacional são caminhos essenciais para conter essa ofensiva e reafirmar os valores fundamentais de uma sociedade livre e plural. A resistência digital tornou-se um elemento fundamental para a proteção dos direitos e liberdades na era do tecno-autoritarismo. Diante do avanço das práticas de vigilância, censura e repressão, cidadãos, ativistas e defensores dos direitos humanos passaram a recorrer a um verdadeiro arsenal de contorno, um conjunto de ferramentas e estratégias que permitem superar barreiras digitais, preservar a privacidade e garantir a circulação livre de informação, mesmo em ambientes hostis. No centro desse arsenal estão as redes VPN, redes privadas virtuais, que utilizam criptografia e técnicas de ofuscação para mascarar o tráfego de internet, dificultando a identificação do usuário e o bloqueio de conteúdos. As redes privadas virtuais permitem simular conexões a partir de outros países, contornar restrições geográficas e acessar plataformas censuradas, tornando-se um recurso essencial em países que impõem firewalls nacionais ou filtros severos de conteúdo. O navegador Tor é outra ferramenta poderosa de resistência digital. Baseado no conceito de roteamento em cebola, ele encaminha o tráfego do usuário por múltiplos servidores espalhados pelo mundo, dificultando drasticamente a identificação da origem e destino das informações. O Tor oferece anonimato elevado e é amplamente utilizado por jornalistas, ativistas e qualquer pessoa que precise escapar da vigilância e da censura estatal. Seu uso, no entanto, também requer cuidados específicos para evitar rastreamento e exposição acidental. Para bloqueios menos sofisticados, proxies e DNS alternativos oferecem soluções rápidas e simples. Proxies atuam como intermediários entre o usuário e a internet, mascarando acessos e burlando restrições básicas. A troca de servidores DNS, sistema que traduz nomes de sites em endereços numéricos, pode permitir acesso a sites bloqueados em nível nacional, além de aumentar a privacidade e navegação cotidiana. A combinação dessas estratégias amplia significativamente a capacidade de ação dos cidadãos frente a regimes de controle digital, tornando a resistência possível mesmo sob forte repressão. No entanto, a eficácia dessas ferramentas depende também de educação digital, atualização constante e consciência dos riscos, uma vez que estados autoritários investem cada vez mais em tecnologias para identificar, bloquear e punir usuários que buscam burlar seus mecanismos de controle. O arsenal de contorno, portanto, é um símbolo de esperança e criatividade, mostrando que, apesar dos avanços da repressão tecnológica, sempre existirão caminhos para defender a liberdade, a privacidade e a circulação de ideias, pilares indispensáveis de qualquer sociedade democrática. A resistência digital tornou-se um elemento fundamental para a proteção dos direitos e liberdades na era do tecno-autoritarismo. Diante do avanço das práticas de vigilância, censura e repressão, cidadãos, ativistas e defensores dos direitos humanos passaram a recorrer a um verdadeiro arsenal de contorno,
um conjunto de ferramentas e estratégias que permitem superar barreiras digitais, preservar a privacidade e garantir a circulação livre de informação, mesmo em ambientes hostis. No centro desse arsenal estão as redes VPN, redes privadas virtuais, que utilizam criptografia e técnicas de ofuscação para mascarar o tráfego de internet, dificultando a identificação do usuário e o bloqueio de conteúdos. As redes privadas virtuais permitem simular conexões a partir de outros países, contornar restrições geográficas e acessar plataformas censuradas, tornando-se um recurso essencial em países que impõem firewalls nacionais ou filtros severos de conteúdo. O navegador Tor é outra ferramenta poderosa de resistência digital. Baseado no conceito de roteamento em cebola, ele encaminha o tráfego do usuário por múltiplos servidores espalhados pelo mundo, dificultando drasticamente a identificação da origem e destino das informações. O Tor oferece anonimato elevado e é amplamente utilizado por jornalistas, ativistas e qualquer pessoa que precise escapar da vigilância e da censura estatal. Seu uso, no entanto, também requer cuidados específicos para evitar rastreamento e exposição acidental. Para bloqueios menos sofisticados, proxies e DNS alternativos oferecem soluções rápidas e simples. Proxies atuam como intermediários entre o usuário e a internet, mascarando acessos e burlando restrições básicas. A troca de servidores DNS, sistema que traduz nomes de sites em endereços numéricos, pode permitir acesso a sites bloqueados em nível nacional, além de aumentar a privacidade e navegação cotidiana. A combinação dessas estratégias amplia significativamente a capacidade de ação dos cidadãos frente a regimes de controle digital, tornando a resistência possível mesmo sob forte repressão. No entanto, a eficácia dessas ferramentas depende também de educação digital, atualização constante e consciência dos riscos, uma vez que estados autoritários investem cada vez mais em tecnologias para identificar, bloquear e punir usuários que buscam burlar seus mecanismos de controle. O arsenal de contorno, portanto, é um símbolo de esperança e criatividade, mostrando que, apesar dos avanços da repressão tecnológica, sempre existirão caminhos para defender a liberdade, a privacidade e a circulação de ideias, pilares indispensáveis de qualquer sociedade democrática. O ativismo criativo emerge como uma resposta dinâmica e engenhosa aos crescentes desafios impostos pelo tecno-autoritarismo, transformando barreiras digitais em oportunidades para resistência e expressão. Em diferentes contextos nacionais e transnacionais, ativistas vêm desenvolvendo estratégias inovadoras para driblar censura, mobilizar comunidades e disseminar informações críticas, mesmo sob regimes de vigilância e repressão sofisticados. Na China, onde o aparato de controle digital é um dos mais avançados do mundo, o ativismo digital se reinventa continuamente. Usuários fazem uso intensivo de redes privadas virtuais para acessar informações proibidas e plataformas globais. Para burlar os algoritmos de censura, adotam linguagem codificada, analogias criativas e memes que comunicam mensagens políticas de forma indireta. Redes como o Xiaohongshu, uma espécie de Instagram chinês, se tornam palco para o compartilhamento de conteúdos críticos, muitas vezes apoiados por inteligência artificial para automatizar a disseminação de mensagens e proteger o anonimato dos usuários. Esse ambiente cria um subtexto digital permanente, onde cada palavra pode ter significados ocultos e as tendências de protesto se espalham por canais alternativos, como música, arte e narrativas ficcionais. No plano transnacional, movimentos como o Great Translation Movement demonstram a força do ativismo globalizado. Tradutores voluntários de diferentes países se unem para expor, traduzir e desmascarar propagandas e discursos oficiais do governo chinês, tornando acessível ao público internacional conteúdos originalmente restritos ao universo de língua chinesa. Essa estratégia não apenas rompe o isolamento informacional, mas também contribui para a responsabilização de regimes autoritários diante da opinião pública mundial, ampliando o alcance de denúncias e relatos sobre violações de direitos. No Brasil, o ativismo criativo tem se fortalecido em redes da sociedade civil que buscam defender o Brasil do tecno-autoritarismo. São iniciativas que reúnem ONGs, jornalistas, advogados, pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia em ações coordenadas de monitoramento, denúncia e mobilização. O uso estratégico de dados abertos, plataformas colaborativas e campanhas de sensibilização digital contribui para ampliar a resistência contra projetos de lei autoritários, práticas de censura e tentativas de erosão democrática. Esses movimentos apostam na criatividade, na diversidade de linguagens e na articulação de diferentes setores sociais para fazer frente às ameaças contemporâneas à liberdade. Assim, o ativismo criativo mostra que, mesmo sob condições adversas, a sociedade encontra caminhos para manter viva a luta pela liberdade, pela transparência e pela defesa dos direitos fundamentais, utilizando a tecnologia não apenas como instrumento de controle, mas também como arma de transformação e emancipação social.
O futuro da liberdade diante do avanço do tecno-autoritarismo dependerá, acima de tudo, de uma articulação estratégica e multidimensional, capaz de mobilizar todos os setores da sociedade e do sistema internacional. O cenário delineado exige respostas à altura dos desafios complexos e silenciosos impostos pela infiltração incremental de mecanismos de controle, muitas vezes justificados pelo discurso da segurança. No topo dessa pirâmide está a estratégia multidimensional, que pressupõe a integração de ações políticas, jurídicas, tecnológicas e culturais. Não basta investir apenas em soluções técnicas ou em regulação legal. É preciso promover uma abordagem transversal, onde educação digital, defesa jurídica, inovação tecnológica e pressão social caminhem lado a lado para proteger e ampliar direitos fundamentais. As coalizões internacionais ocupam o segundo patamar dessa resposta, reforçando que a luta pela liberdade digital não conhece fronteiras. Organizações multilaterais, redes transnacionais de ONGs, pactos regionais e parcerias entre países democráticos são essenciais para criar barreiras à exportação de tecnologias repressivas, promover normas internacionais robustas e proteger ativistas e defensores de direitos humanos em contextos de risco. A cooperação global é fundamental tanto para denunciar violações quanto para articular boas práticas e padrões técnicos em defesa da privacidade e da liberdade de expressão. A sociedade civil permanece como um dos principais motores dessa resistência. Mobilização, ações estratégicas realizadas por um indivíduo ou organização para defender e promover uma causa específica, produção de conhecimento e engajamento comunitário são instrumentos centrais para fiscalizar o poder, denunciar abusos, propor alternativas e ampliar a consciência pública sobre os riscos do controle digital. O envolvimento cidadão, aliado à capacidade de formar redes colaborativas e inovadoras, é o que garante vitalidade à luta por direitos em ambientes cada vez mais controlados. O setor privado também tem papel decisivo. Empresas de tecnologia, provedores de internet, startups de cibersegurança e plataformas digitais devem assumir responsabilidade ativa no respeito à privacidade, na transparência sobre coleta e uso de dados e na resistência a pressões autoritárias. A adoção de princípios éticos, a recusa de colaborar com regimes opressivos e o investimento em soluções que favoreçam o anonimato e a descentralização são caminhos para fortalecer a liberdade online. Por fim, formuladores de políticas, governos, parlamentares, órgãos reguladores, precisam atuar com vigilância e responsabilidade, evitando ceder ao apelo fácil de legislações restritivas sob o pretexto de segurança. Políticas públicas transparentes, baseadas em evidências e construídas com participação social são fundamentais para garantir que medidas legítimas de segurança não se convertam em instrumentos de repressão. O grande desafio, portanto, é reconhecer que a ameaça à liberdade é, muitas vezes, silenciosa e incremental, infiltrando-se nas brechas das democracias sob argumentos de proteção. Somente uma ação coordenada, persistente e plural será capaz de garantir que o futuro da liberdade não seja sacrificado em nome do medo, mas sim construído a partir do compromisso coletivo com a dignidade, a autonomia e os direitos humanos. A discussão sobre tecno-autoritarismo e o futuro da liberdade deixa claro que estamos diante de uma batalha muito mais profunda do que uma simples disputa tecnológica. No centro desse embate estão nossos valores, nossas instituições e a própria definição do que significa ser humano em uma era digital. O verdadeiro desafio não é apenas criar ou regular ferramentas, mas sim garantir que a tecnologia seja colocada a serviço do empoderamento humano, e nunca da opressão ou do controle indiscriminado. A defesa institucional se apresenta como um dos pilares dessa luta, exigindo que as instituições democráticas sejam fortalecidas, blindadas contra retrocessos e preparadas para lidar com ameaças tanto externas quanto internas. Isso envolve não só legislações adequadas, mas também uma cultura de transparência, prestação de contas e respeito aos direitos fundamentais. O compromisso renovado com os direitos humanos deve ser o farol de qualquer estratégia. O respeito à dignidade, à privacidade e à liberdade de expressão precisa estar no topo das prioridades, orientando políticas públicas, decisões empresariais e ações da sociedade civil. Esse compromisso demanda vigilância constante, educação crítica e a coragem de resistir a soluções fáceis que sacrifiquem direitos em nome da segurança ou do progresso. Por fim, é indispensável cultivar uma imaginação coletiva que nos permita pensar o futuro digital como um espaço de possibilidades, inovação e inclusão, e não como um território de controle, medo e conformismo. A tecnologia só cumpre seu papel emancipador quando estimula a criatividade, fortalece vínculos sociais e amplia horizontes para todos. Precisamos ousar imaginar e construir um mundo em que a tecnologia seja instrumento de libertação, não de dominação. Ao longo desta análise, vimos que a arquitetura do controle digital é sofisticada, multifacetada e, frequentemente, invisível. Mas também aprendemos que a resistência é possível,
que a criatividade social floresce nos momentos mais adversos e que o destino da liberdade será decidido não apenas pelo avanço dos algoritmos, mas pela força dos valores que escolhemos defender. Manter a vigilância, investir em educação crítica e fortalecer alianças democráticas são ações essenciais para garantir que, no confronto entre controle e liberdade, seja sempre o empoderamento humano que saia vitorioso. Agradeço a todos pela atenção até aqui. Este é apenas um capítulo de uma discussão que continuará a evoluir. Fiquem ligados no Tech Libres para os próximos temas e reflexões sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas, direitos e sociedades. Até o nosso próximo encontro!